Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham um belo dia. Vamos à lição? E hoje, terça-feira, 9 de dezembro de 2025, a lição 11 de hoje ela tem como título Assombrado pelo Passado. E o povo de Israel, temendo que aquele altar edificado pelas tribos do leste fosse assim, um sinal de afastamento de Deus, uma afronta a Deus, e talvez que eles fizessem, talvez o interesse das tribos do leste fosse de se retirar, né, do tabernáculo, que se localizava do outro lado do Jordão, no oeste, e que poderia, com essa atitude, trazer um julgamento divino para todo Israel. Eles pegam e enviam Finéias, que era filho do sumo sacerdote Eleazar, para que ele fosse verificar o que estava ocorrendo. E a lição de hoje, baseada ali em Josué capítulo 22, versículos 13 e 15, e também em Números capítulo 25, ali nós vemos que os israelitas escolheram Finéias como líder dessa delegação das 9 tribos e meia, porque ele tinha realmente um currículo bastante compacto, um currículo de confiança. Mas por que realmente, fora isto, por que realmente eles escolheram Finéias? E apesar do zelo, da competência, né, e da firmeza e da autoridade de Finéias, que ele era filho do sumo sacerdote Eleazar, também ele era conhecido por sua sabedoria em buscar, em investigar a verdade antes do julgamento. E ele já era conhecido anteriormente em outros julgamentos que ele participou, e a sua missão aqui era investigar e ouvir das tribos do leste se eles estavam realmente agindo bem, e assim Finéias, com a sua sabedoria, poderia perfeitamente verificar com inteligência se estava havendo alguma idolatria ali, e por isso ele realmente foi escolhido. Finéias já havia ganho alguma visibilidade como sacerdote, porque já havia colocado fim naquela devassidão de Israel na primeira geração, que está lá, naquele caso de Baal Peor, que está lá em Números 25, que ele atuou com bastante capacidade. Finéias certamente teve alguma influência. Os outros emissários eram representantes das outras 9 tribos e meia que se localizavam ao oeste do Jordão, e cada um sendo um chefe de família dentro daquele clã de Israel, chefe de cada família. Isso era importante para se tornar conhecedor do resultado da investigação de Finéias, que está lá em Josué 22:14. E após essas tribos do leste edificarem esse altar, né, que era assim bem grande, alto e vistoso, que está lá em Josué 22:10, que poderia ser observado assim pelas tribos do oeste, houve um grande alvoroço dessas tribos do outro lado do Jordão, que é as tribos do oeste, que eles julgaram ser este altar estranho uma afronta contra Deus ou uma idolatria. E ajuntou-se toda a congregação do oeste, né,
os filhos de Israel, em Siló, para combater, pelejar contra os tribos de leste, ou seja, que está lá em Josué 22:12, ou seja, eles queriam guerrear com o outro lado. E antes deles tomarem essa decisão errada, as tribos do oeste resolveram, com sabedoria, enviar Finéias, o filho do sacerdote Eleazar, e 10 príncipes de todas as tribos enviado para a terra de Gileade, para saber qual é o motivo da construção desse altar de pedras feita pelas tribos do outro lado do Jordão, do leste. Mas por que os israelitas escolheram justamente Finéias, o filho do sacerdote, com uma delegação para avaliar este altar? Bom, antes de aceitarem com verdade os rumores dessa construção deste altar, que poderia ser afirmado como uma independência dessas tribos do leste, ali do Jordão, eles enviaram essa delegação junto com o filho do sumo sacerdote chamado Finéias, e que seria o sucessor de seu pai após a sua morte. Está lá em Josué 24:33, então seria a pessoa indicada para isso. E Finéias foi escolhido também pelo seu zelo demonstrado em toda a sua administração anterior, onde ele tinha demonstrado uma dedicação inabalável para Deus, uma consagração. E durante o incidente lá de Baal Peor, ele foi bastante autoritário, que mostra lá em Números 25, quando o povo de Israel do passado, ou seja, a primeira geração, ao chegarem ali em Sitim, eles cederam aos encantos assim, de mulheres formosas moabitas e se uniram e começaram a idolatrar, a desafiar Deus. E isso trouxe maldição para dentro do acampamento e Deus teve que intervir. E essa intervenção foi feita através de Finéias, filho do sumo sacerdote, que ao ver que o risco e a segurança e a posteridade do futuro Israel, ele levantou-se do meio da congregação, pegou uma lança, seguiu o homem israelita até o interior da tenda, onde estavam fazendo essas oferendas a Baal, e com uma lança ele atravessou os dois, tanto o homem israelita, quanto a mulher medianita, que é de outros povos que se uniram ao povo de Israel, trazendo à mente deuses falsos, idolatria, e pelo vento eles foram mortos. Então ali cessou o que eles estavam fazendo. Isso nós vemos lá em Números 25, versículos 7 e 8. Finéias possuía autoridade espiritual. Ele era um homem consagrado, representante oficial do sacerdócio, tornando a pessoa ideal para investigar uma possível violação religiosa dessa turma do leste que edificaram o altar. Agora, nessa construção do altar do Jordão, era a pessoa indicada para isso. E Finéias, ao chegar diante das tribos do leste, ele já faz uma pergunta assim dura, como se fosse assim, um juiz, que ele diz: que infidelidade é esta que cometeste contra Deus de Israel, deixando de hoje seguir ao Senhor, edificando-os um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Que está lá em Josué 22:16. Finéias agiu realmente com firmeza, fazendo perguntas para o réu, para deixá-lo à vontade dele se defender e mostrar a sua inocência e mostrar a verdade ali. E aqui, quando se fala-se de transgressão, é a mesma palavra utilizada do hebraico para descrever o pecado da idolatria de Acã, que está lá em Josué 7:1. E aparece muitas vezes no Pentateuco, nos 5 livros de Moisés, que está lá no Levítico 5:15, Levítico 6:2 e Números capítulo 5, versículos 6 e 12. Os exemplos, tanto de Acã como o de Baal Peor, servem como precedentes, como uma atração, e o outro, ou seja,
serve assim como uma traição, né, do povo, né, esses exemplos aqui. E o outro é uma rebelião. E eles também expressam o temor das 9 tribos emeias de que o ato de construir um altar não autorizado poderia levar à apostasia, à idolatria, à imoralidade, o que aconteceria à ira do Senhor sobre toda a nação de Israel. E isto era a preocupação do povo nas tribos do oeste. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem clamado, tem falado através do poder do Espírito Santo, para que todos aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É dizendo que Jesus, ele é o único mediador entre os homens e Deus, que a salvação só vem através dele, por mais ninguém. E isso deve para todos nós uma reflexão para que nós não venhamos a nos perder e que a ira de Deus se recaia sobre nós na segunda vinda de Jesus. Que você, meu amigo, minha amiga, possa ter um dia realmente prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.